Existem duas básicas articulações e você precisa conhecer essas articulações para a melhor organização e sequência do conteúdo. Pois bem, temos a articulação micro e temos a articulação macro no texto. Pois bem, observe esse primeiro exemplo. Referiram-se a crimes hediondos. Temos um único período, não é isso? Temos um único período. Período simples. Observe que você tem uma preposição em destaque, ligando o verbo ao complemento. Preposição é um articulador. Como esse articulador está dentro do período, dentro da oração, você deve ter isso como uma articulação micro, porque está na estrutura interna da oração, na estrutura interna do período. Observe o segundo exemplo. Sabe-se que os índices crescem dia a dia. Eu também destaquei um conectivo. Esse que é a conjunção subordinada integrante, ligando uma oração a outra. O período agora é composto. Temos um período composto. Essa conjunção, esse conectivo, é um articulador, ligando a oração principal, sabe-se, a essa outra oração que é a subordinada, substantiva, subjetiva, já que, sabe-se, é a voz passiva sintética. Objeto direto, na voz passiva vira sujeito. Mas o que eu quero destacar aqui é esse conectivo, esse articulador. Ele está entre as orações do período composto, mas ele está dentro ou fora do período? Dentro do período. Ele é um articulador micro. Então comece a compreender que o articulador micro é justamente aquele que garante o bom uso gramatical na estrutura interna das orações e dos períodos. Então, o emprego de pronome, de preposição, de conjunção constitui elementos de coesão micro. E você sabe que na escrita da dissertação, as comissões avaliam significativamente o emprego explícito desses conectivos. Vamos observar agora o terceiro exemplo. Os fiscais contribuíram para a ciência dos fatos. E eles quem? Os fiscais tiveram o cuidado de documentar cada irregularidade. Veja que até a palavra irregularidade é um período. E eu tenho o uso do pronome eles, retomando os fiscais. Quando se vai escrever a dissertação, essa retomada ela precisa ser relevante, ou seja, continuamente você precisa estar retomando referentes. Isso tem um nome, é estrutura anafórica. Pois bem, esse eles é um pronome dentro do período. Observe que todo esse trecho aqui, que eu estou demarcando, constitui um período. Não é isso? Tudo isso aqui constitui um período. E eu agora usei o pronome retomando fiscais. Então, esse pronome é um articulador micro. Então, fique alerta quando você estiver usando os elementos de coesão, seja preposição, seja conjunção, seja pronome, na estrutura interna das orações dos períodos. Isso constitui a articulação micro. E claro, com essas articulações na estrutura interna das orações e dos períodos, você está garantindo adequado emprego gramatical
nesses períodos. Vamos agora observar a articulação macro. A articulação macro também é conhecida como articulação transfrástica, ou seja, cada articulador macro é conhecido como elemento de coesão transfrástico. Por que transfrástico? Porque esse prefixo trans nos dá a ideia que vai além, que ultrapassa justamente o que? A frase. A frase. Então, a articulação conectando informações ou fatos dentro do texto é a articulação macro. Eu vou dar exemplo para você. Vamos lá. Aqui está um pequeno texto que eu selecionei do Ministério da Saúde. Claro, o texto foi adaptado. Observe. Vamos passo a passo. Está publicada no Diário Oficial da União desta sexta, 21 de dezembro de 2012, a Lei 12.760, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, que torna mais rígida a chamada Lei Seca. Veja que esse que aqui está, ele é um articulador micro. Esse que é um articulador micro, é um pronome relativo. Ele está na estrutura interna do período. O período começa justamente em está publicada e vai até lei seca, no início da terceira linha. E o que é o pronome relativo, não é isso? É um articulador micro. Mas quando o texto nos diz, observe, consequentemente, isso aqui é um elemento de coesão já entre articulando o período anterior, a informação do período anterior com a que surge agora. Então, esse é o articulador macro, ok? Esse é o articulador macro. Consequentemente, estão autorizados o uso de testemunhos, exame clínico, imagens e vídeos como meios de provas para confirmar a embriaguez do motorista. No Brasil, a violência no trânsito é uma das principais causas de mortalidade. Com isso, outro articulador macro. Com isso, torna-se uma questão de saúde pública. Somente em 2010, 42.844 pessoas perderam a vida no trânsito e outras milhares ficaram com sequelas decorrentes dos acidentes. Apoiamos todas as medidas que puderem ser tomadas para que acidentes sejam evitados e vidas salvas, defende o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A violência no trânsito reflete diretamente no Sistema Único de Saúde, SUS. Como exemplo, esse termo, como exemplo, é um articulador macro. Só em 2011 foram registradas 155 mil internações no SUS relacionadas a acidentes de trânsito. Com isso, outro articulador macro, retomando a informação dada agora há pouco. Com isso, houve um acréscimo nos custos, mais de 200 milhões. Esse valor retoma no final do parágrafo anterior, justamente, os 200 milhões. Esse valor é um articulador macro, leva em conta apenas as internações na rede hospitalar pública, sem considerar os custos dos atendimentos imediatos às vítimas feitos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, nas unidades de pronto-socorro e pronto atendimento e na reabilitação do paciente com consultas, exames, fisioterapia, dentre outros. Com esses recursos, outro articulador macro. Então,
Veja bem, o que é a articulação macro? Existe a articulação macro quando você divide a redação em introdução, parágrafos do desenvolvimento e conclusão. Isso aí já é uma articulação macro, uma demarcação por parágrafos. E existe essa articulação macro quando você usa esses conectores entre informações e fatos. Aqui temos alguns, consequentemente, com isso, como exemplo, com isso, esse valor, com estes recursos. Então, usar no início de alguns períodos durante a escrita do desenvolvimento, usar termos como em comparação, por outro lado, dessa forma, como consequência, à medida que, etc., entre outros. Pois bem, usar no início de alguns períodos durante a escrita do desenvolvimento esses elementos de coesão, em comparação, por outro lado, dessa forma, como consequência, à medida que, ao mesmo tempo em que isso ocorre, etc. Usar esses elementos é, sem dúvida, mostrar que você tem habilidade para articular fatos e informações durante a progressão do conteúdo da sua dissertação. Então, fiquemos com mais esta aula de redação, onde aqui se privilegia o uso da articulação micro e da articulação macro, que você agora passou a conhecer, ou, se já conhecia, revisou nesta aula online. Um abraço, professor Edivaldo Ferreira, até a próxima aula.